Fala galera do YouTube, Zouk na área novamente. Hoje a gente vai complementar o vídeo de ontem. Vou falar sobre os personagens de assistência SR. Qual o melhor e por que eu acho que ele é o melhor. E eu vou, como eu falei no vídeo anterior, eu vou falar porque eu acho o sistema de assistência nesse jogo bem interessante. Porque na maioria dos outros jogos, as assistências lá são personagens que apenas curam. E a assistência geralmente gira só em torno de cura. Nesse jogo a gente tem um leque de assistência muito grande. Porque a gente tem personagens que trabalham com cura. Tem personagens que trabalham com buff da sua equipe. E tem personagens que trabalham com debuff da equipe inimiga. Então é um leque muito diversificado. E esse conjunto de habilidade faz esses personagens de assistência ter um brilho um pouquinho maior, independente de serem mais fracos de status base ou não. Por isso eu acho que os personagens SR, por mais que você vá trocando seus personagens SSR depois, alguns personagens SR de assistência você ainda pode ter na sua equipe. Eu não vou falar de todos, porque senão o vídeo fica muito extenso. Eu vou falar de 3 aqui e vou falar rapidamente dos outros. Eu vou começar do pior para mim dos assistentes SR. É o Hitsugaya Toshiro. Ele trabalha com a primeira skill dele, ele aumenta o dano da equipe inteira. Até aí tudo ok. Mas os outros conjuntos de skill dele eu acho ainda muito fraco. Porque a segunda skill fala que ele entra, ele congela. Assim que o HP dele cai abaixo de 45%, ele se congela por 2 turnos. Aí, se o inimigo atacar, tem chance dele dar medo no personagem inimigo. Mas o freeze não deixa ele atacar e nem ultar. E o Fear tem 30% de chance de não deixar o personagem inimigo fazer isso. Então pra mim ele fica muito abaixo dos outros. O Kaito, ele é legalzinho porque ele tem um contra-ataque a partir da quarta habilidade dele. Ele tem 20% de contra-atacar e isso não tem uma quantidade mínima. Ele pode contra-atacar os 5 personagens, por exemplo. Só que, por ser um personagem de assistência, esse contra-ataque dele não faz tanto efeito assim. Ele tem uma redução de dano um pouquinho boa. Então, ele é um tipo de assistência que dá pra você usar ele de off-tank. O que seria um off-tank, Zouk? O off-tank é um personagem que você pode deixar na linha de frente. Você pode deixar o personagem, por exemplo, o Luffy. O Luffy é um off-tank. Ele é ataque. Porém, ele aguenta ficar na frente porque o Luffy em si, ele dá escudo. Aquele personagem, ele trabalha com redução de dano. Então ele é um off-tank, ele aguenta tomar o dano e ficar na linha de frente contra-atacando a equipe inimiga. Vamos voltar aqui. Vamos falar sobre os outros. Tem a Kagura. A Kagura, ela é uma personagem basicamente de cura. Ela é um assistente de cura. Todas as habilidades dela, todo o conjunto de habilidades dela é de cura. Ela é uma personagem muito boa para isso que ela se propõe a fazer, a curar. A primeira skill dela, ela dá um dano em área e restaura o HP do time em 108% do ataque dela. No ataque básico dela, se ela tiver com mais de 70%, ela tem um aumento de cura de 22%. Então, enquanto ela tiver com HP acima de 70%, todos os ataques de cura dela vai ter 22% a mais. Depois que ela entra na batalha, ela reduz o dano tomado em 13% por 3 rounds. Ela entrou, ela tem uma redução de dano tomado de 13% por 3 rounds. Isso é bem legal.
E depois que ela usa o ultimate dela, ela adiciona o HP igual a 80% de ataque do personagem que tiver a menor porcentagem de HP do seu time. Ou seja, quando ela ulta, além dela curar o time inteiro com 108% de ataque, ela ainda cura o personagem seu com menor porcentagem de HP e mais 80%. Sendo que esse 80% escala se a vida dela tiver acima dos 70, mais 22. Ou seja, ela vai ficar curando. O Thor vai curar todo mundo e vai curar o seu personagem com menos HP. É uma personagem muito boa. Falando desses, agora eu vou entrar pra mim nas 3 melhores personagens de assistências SR. E eu vou explicar o porquê. Tem a Lucy. A Lucy, ela já começa a entrar no tipo de personagem que são mais completos. Que não vão estar ali só pra curar e nem pra só dar buff ou debuff. Eles vão fazer mais coisas e isso acaba melhorando ainda mais a sua equipe. A Lucy, a primeira habilidade dela, ela dá dano no alvo e dá dano nos 2 alvos que estiver atrás dele. Por exemplo, deu alvo no alvo 1, ele vai acertar o 4 e o 5 atrás. E vai restaurar o HP de 3 aliados, com menor porcentagem de HP. Depois que ela usa a ult dela, ela acrescenta a redução de dano do seu time. Do seu time não, minto. Ela aumenta a redução de dano do personagem com menor HP da sua equipe em 15% por 2 rounds. Ou seja, toda hora que ela ficar ultando, ela vai reduzir a redução. Ela vai reduzir o dano tomado pelo seu personagem com menor porcentagem de HP. Depois que ela utiliza a ult, ela reduz o speed do personagem que ela atacar por 2 turnos. E dispersa um debuff que tiver do seu time. E isso é em área, tá? Então ela vai dispersar um debuff de cada personagem. Isso é muito ok, porque se ela atacar primeiro, costuma ela tirar controle. Então o personagem, por exemplo, que não ia atacar nessa rodada, ele consegue atacar. E a última habilidade dela, se o HP do alvo é maior que 70%, se o HP dela é maior que 70%, ela tem um acréscimo de cura em 40%. Isso é muito bom. É maior até da Kagura, a porcentagem que ela cura, porém a cura dela não é em time inteiro, é em 3 personagens apenas, que isso também não é tão ruim, porque se é em 3 personagens, a cura dela também é maior, porque a porcentagem que ela cura é maior. Então, pra mim, a Lucy, ela se encaixa entre os 3 melhores SR de assistência. Vou falar agora do segundo lugar. O segundo lugar pra mim é o nosso querido Edward. O Edward, ele além de curar, ele ainda trabalha com o sistema de combo. Então, personagens que têm sistemas de combo acaba ganhando um buff com as skills dele. Vamos lá para as skills. A ult dele: ataca o inimigo 2 vezes, dano igual a 68% de ataque no total, e restaura o HP de 3 personagens com menor porcentagem de HP, em 156%. A cura dele é igual a da Lucy, não é nem o time inteiro e nem um personagem só, são em 3 personagens. A primeira passiva dele é quando o HP tá abaixo de 60%, ele vai levantar o Door of Truth, são portas da verdade, eu acho, alguma coisa assim. E isso pode acontecer uma vez por batalha. A cura dele é reduzida em 18%, mas ele também reduz o dano que ele toma em 18%. Ou seja, ele vai
tirar um pouquinho. Ele vai tirar um pouquinho a cura que ele causa, que ele recebe no caso, e vai aumentar em 18% o dano sofrido. Isso é bem ok, por mais que o personagem não consiga se curar, ele vai reduzir o dano que ele toma. Então é bem equivalente essa troca mesmo. Depois que ele ativa a ult dele, ele acrescenta no time inteiro 20% de combo rate por 2 turnos. Isso é bem ok, porque existem personagens que tem combo rate já que chega a 60%, você aumentando 20% é quase certeza daquele personagem entrar em combo. E isso é muito ok, tá? E Alquimia, que é a última passiva dele, quando ele lança um ataque básico, restaura o HP dos 3 personagens com menor porcentagem de ataque. Com menor porcentagem de HP, quer dizer. A cura que é 40% do ataque. É uma cura, se você for olhar, baixa, porém é uma cura e no ataque básico. Então toda vez que ele lançar um ataque básico, ele vai ter essa cura. E vale ressaltar que combo também conta como ataque básico. Então se ele ativar um combo, ele vai dar um ataque básico e vai curar mais um pouquinho. E isso vai desencadeando. Como o sistema de combo não tem um limite, ele pode dar combo 5 vezes no turno, isso é bem ok. É muito raro acontecer? Sim. Mas se acontecer, se você conseguir aumentar o sistema de combo do seu time para chegar nesse naipe, você vai ter uma cura infinita na rodada. E isso faz o Edward muito bom. Para rodar em times de combo, é muito ok. E para mim, a melhor SR do jogo até agora é essa menininha aqui, a Wendy. E eu vou explicar por quê. Cara, a Wendy, ela é bem boa porque as skills dela ajudam bastante na batalha. Ela vai de cura a buff do seu time. Vamos lá. A primeira, a ult dela. Ela dá dano no inimigo, igual a 60% do ataque, e restaura o HP do time inteiro, igual a 108% do ataque. Então ela cura o time inteiro com a ult. Na segunda, a primeira skill dela, passiva, depois que ela usa a ult, ela acrescenta o critical rate de todo o time em 21%. Ou seja, ela ultou, ela vai aumentar a chance de crítico do time inteiro em 21% por 2 rodadas. Isso é muito ok, muito ok. Depois que ela realiza a ult, ela tem um adicional de cura igual a 75% de HP do personagem que tem a menor porcentagem de HP. Ou seja, é aquela mesmo trabalhinho da Kagura. Além dela ultar, curar todo mundo, ela tem uma cura extra de 75% do ataque no personagem que tem o menor HP. E a última habilidade dela tá falando que quando ela toma um dano fatal, quando ela morre, ela vai dar redução de dano de 30% no personagem de maior ataque por 3 rodadas. Ou seja, a Wendy morreu, você perdeu sua healer, mas ela vai deixar um bônus de redução de dano de 30%, que é muita coisa. 30% de redução de dano é muita coisa no seu personagem de maior ataque. E seu personagem de maior ataque, com certeza vai ser você quer que seja o último a ficar de pé, porque ele é o que vai ter a chance maior de ganhar o jogo. Então, por isso, pra mim, a Wendy é a melhor SR de assist. E pra mim, ela é a melhor SR do jogo. Por quê? Porque é o que eu te falei. Os personagens de ataque e os personagens de defesa, você vai precisar muito dos atributos base deles. Porque os atributos base é o que vai predominar para você usar os personagens. Atributos base são esses personagens, essas paradinhas que tem embaixo do power aqui, ó, que é o ataque, o HP, defesa e speed. Esses são os atributos base. Os personagens SSR, eles têm um atributo base maior do que
os atributos base dos personagens SR. E quando você usa o personagem na ressonância, quando você libera a ressonância, que você consegue colocar o nível do seu personagem da ressonância em mais 2 personagens, você vai querer sempre usar o personagem com maior atributo base. Porque os personagens que estão ligados a ele na ressonância, acaba que vai herdar os atributos base do personagem que você colocou. Então você vai tentar ter os seus personagens mais fortes de atributo base e colocar os personagens para herdar esses atributos base mais fortes. Entretanto, se você usa personagens de ataque herdando as skills deles, não faz tanta diferença como as skills dos personagens SSR, por exemplo. Porém, os personagens de apoio, na sua maioria, acaba fazendo valor ainda, porque eles não precisam necessariamente dos atributos dele. Eles se encaixam melhor por causa do efeito das suas habilidades. Por isso, eu gosto muito dessa classe de assistência, ainda mais dos personagens SR, porque para mim são os únicos que ainda são cabíveis nas formações. Galera, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou me encerrar por aqui. E eu quero trazer a análise de personagens SR nos próximos vídeos. Então eu vou ver se eu gravo alguma coisa. Eu quero falar sobre o Urahara em si, porque para mim o Urahara dos SSR é o melhor assistente. Então eu quero fazer um vídeo só dele para explicar as habilidades dele e por que eu acho ele o melhor SSR de assistência. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, valeu!